E eu falo sempre que as pequenas porções é a forma mais rápida de você chegar até seu cliente. Às vezes ela não é valorizada, né? O pessoal, não, só quero fazer um bolo bem grande, eu só quero fazer 500 doces. Isso. Mas ele perde a oportunidade de apresentar o seu produto. E eu falo até hoje, as pequenas porções são degustações remuneradas, não é, Bruno? É assim que eu apresento o quadradinho de bolo de rolo. Simbora, meu povo! Começa mais um episódio do CFcast, o podcast da Caruaru Frios. Hoje, aqui quem fala é Bruno Lima, né? Ao meu lado tem o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast. E hoje vamos falar sobre o que, amor? Hoje vamos falar sobre o fantástico mundo da confeitaria. Para falar sobre o tema de hoje, nós trouxemos eles, que são empresários, com mais de 9 anos de experiência, encantando as festas da nossa região, autores dos cursos online Simbora Fazer Bolo de Rolo e Primeiros Passos no Mundo do Bolo de Rolo, e dos cursos presenciais Casando com Bolo de Rolo e Sobremesas de Sucesso com Bolo de Rolo, com mais de 128 mil inscritos no Instagram, Ana Amélia e Bruno Amorim. Sejam bem-vindos ao podcast. Muito obrigado. Gente, é um prazer ter vocês aqui conosco. E eu acho que para começar, né, a nossa conversa, conta pra gente como é que começou essa paixão assim, por bolo de rolo e fez vocês se tornarem assim, esses especialistas na área. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Me sinto muito feliz em estar aqui partilhando um pouquinho da nossa história. Nem sempre foi fácil, nem sempre posso falar... É artesanato puro, confeitaria apaixonante. Porém, assim, o que causa paixão a alguns, também causa aversão a outros. E eu sempre fui muito determinada, eu sempre gostei do que era difícil. Eu sempre gostei de encantar, seja a família, seja os clientes. Eu sempre gostei disso. Então, eu olhava em volta e qual era o produto que eu poderia trazer, agregando valor, agregando história, dando continuidade. Na minha cabeça eu tenho a lembrança da minha avó fazendo os bolos, minhas tias, minha mãe. Da infância. Da infância. Eu cresci dentro de uma lanchonete. Eu tenho as memórias mais doces. Meu pai fez um balcão e embaixo desse balcão tinha o cantinho para o meu colchonete. Lá eu roubava coxinha, roubava pedacinho de torta. Então eu falo que foram as memórias mais doces cultivadas ali. E eu nunca me imaginei sendo uma confeiteira também. Eu achava que para dar orgulho à minha família, eu precisava fazer minha faculdade, atuar no comércio, né? Ser uma contadora, né? Minha formação, eu sou contadora, fiz especialização, trabalhava. E como migrar? Como ir para a cozinha, deixar a contabilidade, deixar a estabilidade que a contabilidade me dava e ir para a cozinha, né? Isso me assustou um pouco no início. Mas eu confesso que eu sempre falo, ou se eu soubesse antes que seria tão bom, né? Mas tudo é no tempo certo, no tempo determinado. Então, o fato de gostar do artesanato, eu brinco sempre que eu sou muito influenciada por minha família. Meu pai é pastor evangélico, mas ele é um exímio artesão. Meu pai faz aquelas cadeiras de palhinha, ele restaura. Se você vê, o trabalho dele é incrível. Então, eu acho que eu herdei essa paciência dele e sempre gostei... Antes eu gostava de comer os bolos de manhã, que eu falava que eram os melhores bolos. E eu tinha essa zona de conforto, não é? Eu falava que se eu fosse bater um bolo de caixinha, solava, dava errado, virava massa de pão. Eita. Não é? Então, precisava de um estímulo, e esse estímulo foi minha mãe. Minha mãe falava assim, quem vai dar continuidade às minhas receitas? E como é que eu ia aprender as receitas de manhã? Tinha que aproveitar que manhã estava ali disponível, né? Só que para mim foi muito fácil. Foi muito fácil, Bruno. Não foi. Por quê? Não foi muito, né? Porque eu tinha aquela cabeça muito engessada da contadora, os números, o balanço. E manhinha foi aquela confeiteira, ela fala sempre que ela, na época dela, não tinha Dr. Google, nem tinha YouTube, muito menos Facebook para dar receita. Então, ela era autodidata e ela ia muito no feeling. Ela passava, ela não mensurava as unidades de medida dela, fosse um copo americano ou uma xícara, mas cada dia ia ser uma xícara diferente. E ia dar certo, ela ia fazer dar certo.
Ela olhava para a massa e ela falava que ela conhecia já a massa. A receita sem receita. Era né? receita sem receita. Então, quando eu comecei a aprender isso com ela, mexeu muito comigo, porque na minha insegurança, como é que eu ia replicar? Então, foi uma bênção, porque eu fiquei determinada a mensurar com exatidão as receitas dela. Fiz 1, 2, 3. Eu cheguei a fazer a mesma receita, eu acho que 5 vezes. E para ter o resultado dessa receita, eu somava e dividia. Então, ia ter uma média. Não tinha o que ela falar. Ana, eu comecei a fazer bolo e na casa dela, certa vez, ela passava fazendo um bolo de noiva. Ela passou, olhava assim, ela disse, no mínimo eu colocava mais vinho nessa receita. Eu morria ali. Né? Aí, mãe, calma, já foi tudo pesado, já foi tudo mensurado. A senhora me ensinou assim. Eu já fiz 5 vezes, somei, e aqui está a média da sua receita. Então não vai estar nem mais nem menos. Então foi assim, nessa insistência, não é? Que eu aprendi as receitas de manhã. E hoje, não é, eu tenho a graça de partilhar as receitas de manhã com muito carinho. Viajo o país, quando você fala no nosso trabalho, tenho a benção de ter Bruno ao meu lado, né? Também contador. Precisei trazer o maridão para abraçar nossa... Eu falei para ele, olha, o nosso projeto tomou uma proporção que ou você vem trabalhar comigo ou você vem. Não tem plano, não tem plano B, não. É comigo, é comigo. Não tem nenhuma das alternativas. Não tem, porque assim, ia chegar ao ponto que eu sabia que ia precisar viajar, me ausentar por mais tempo. E como é que ia ficar a relação da gente? Eu viajando no mundo com o povo e ele em casa. Não ia dar certo, não. Então, eu falo sempre que à medida que Deus abençoou, o nosso ateliê é nosso, ele entendeu que é o nosso trabalho. Né? Foi mais difícil porque, assim, nesse início, né, empreender não é fácil. Eu comecei de uma forma muito tímida, né? Deixei tudo, deixei a contabilidade, mas morrendo de orgulho. Quando eu vi que os bolos estavam dando certo, eu olhava para ele e fazia assim, amor, cada bolo que eu vender é uma capacitação que eu vou pagar. Então, nem pense que não vai ter viagem, não. Isso aqui é a caixinha dos cursos. Então, sempre eu pensei em capacitações. Eu sonhava em decorar os bolos de manhã. Então, como é que eu ia? Ingressei no Senac, fiz o curso de confeitaria Senac. Passei 30 dias lá na expectativa de cobrir bolo Senac. Quantos anos que você fez o curso? Mulher, um dia desse. Um dia desse. Faz muito tempo. E assim, tive a bênção, tive excelentes professores que de forma gratuita, na amizade, eu falo que as melhores conversas são no pé do balcão, as melhores orientações. Nem sempre a gente precisa estar numa aula para ter uma dica, para ter o feedback de uma pessoa que já está dando certo. Então, eu cheguei muito sedenta de fazer dar certo. E a contadora estava aqui, eu não posso ter prejuízo no que eu estou entregando. Eu sou contadora, como é que eu vou, né, justificar? Então, foi uma bênção. E eu comecei a empreender de uma forma em casa mesmo. Bruno ainda, professor universitário, não era Bruno? Bruno era professor... Primordialmente, ele surge... de uma necessidade de uma renda extra que a gente precisava. E como são as coisas da vida? Ana recebe um convite para ser madrinha de um casamento. Então era uma amiga dela que ia se casar, ia se mudar para Manaus. Aí Ana disse, olha, eu te ajudo. Ela estava passando por dificuldade. Ela disse, olha, eu dou o bolo. Foi o bolo, não foi? Mãe deu o bolo e eu dei os doces da festa. Doces. Que ela falou, não vai ter festa. Eu disse, você merece uma festa sim. Você sonhou tanto com esse casamento, como é que a gente não vai celebrar esse casamento? Então, Manha era uma mãe adotiva do noivo, não é? E ela, uma querida nossa, eu disse, não, Elielza, tem que ter. A gente vai celebrar teu casamento. E ela ainda ia embora para Manaus também. Ia para Manaus. Aí eu disse, vai ter um champanhe, nem que seja no oitão da igreja. E foi assim que foi. Vai ter um champanhezinho simples, mas com tudo que você merece. Aí Ana encomendou os doces e... Teve a coragem para fazer ali, né? Ainda não. Criei uma ainda expectativa gigante pelos doces. Criei uma expectativa gigante. Teve uma degustação na época, há muito tempo atrás, já houve uma degustação muito burocrático para fazer esse pedido, porque eu pedi o que era bom. Eu disse, eu vou pedir pouquinho, mas eu quero que minha amiga merece o melhor. Levei para Santa Cruz, a festa foi em Santa Cruz, e foi frustração a cada doce. Misericórdia. E eu comia cada doce e eu imaginava, eu faria melhor. Eu faria melhor. Eu faria melhor. Expectativa é para ser superada. Então, foi disso aí que eu pensei, poxa, mãe está naquela história. Aprendeu os doces dela.
como é a forma mais fácil de entrar no mercado? São com pequenas porções ou com um bolo maior? Quem é que vai confiar em mim? Quando começou, não começou com bolo. Eu comecei fazendo docinho, brigadeiro. e bem casados. E bem casados. Aí eu lembro até hoje, a primeira encomenda que eu peguei, eu bem empolgada, a cliente ligou para mim, a gente na estrada, Bruno ia dar uma aula no Recife. E eu aqui produzindo o meu cardápio na hora. Aí eu faço surpresa de uva, faço um beijinho, eu faço o docinho que você quiser. Aí ele, você é louca. Quem lhe disse? Você nunca fez. Você não fez. Eu disse, então era a primeira encomenda. Foi a primeira encomenda. Eu olhei assim para ela e disse, mas você não faz isso. Eu disse, olha, já comi, já conheço a técnica e eu garanto que eu vou entregar excelência. Isso eu já provei, eu sei como é o sabor, eu sei quando ele tá bom e sei quando tá ruim. Já sei a técnica, então... E assim, eu tive a bênção de ter uma pessoa na minha jornada, que eu comecei a assistir aulas demonstrativas, inclusive essa semana nós estivemos com ela no Recife, que é Maria Lima. Ela foi uma das minhas primeiras professoras e ela era muito técnica, isso me encantava. E ela me deu uma segurança, que ela falou em temperatura de brigadeiro, né? Qual é a temperatura para o recheio? Qual é a temperatura para o ponto de enrolar? Então, eu estava numa segurança que eu ia vender, rapaz. Eu sabia. Eu já tinha comido assim a temperatura. Então, foi a maior graça. Até hoje marcou muito. Bruno, incrédulo assim, que eu peguei a encomenda. E foi uma benção. Eu vendi aquela encomenda. E eu falo sempre que as pequenas porções é a forma mais rápida de você chegar até seu cliente. Às vezes, ela não é valorizada, né? O pessoal, não, só quero fazer um bolo bem grande, eu só quero fazer 500 doces. Isso. Mas ele perde a oportunidade de apresentar o seu produto. E eu falo até hoje, as pequenas porções são degustações remuneradas, não é, Bruno? É assim que eu apresento o quadradinho de bolo de rolo. Eu sempre trago ele para a sala de aula e eu falo, gente, a gente entrega isso aqui no casamento, faz 100 docinhos desses, 100 quadradinhos de bolo de rolo, são 100 oportunidades que você está tendo ali. Então, entregue o seu melhor. Aí as coisas foram acontecendo, né, Bruno? Bruno chegava em casa, estava como, Bruno? Cheia de bolo. Quis fazer bem casado. Foi. Aí fez uns bem casados, aí entregou a mãe dela. Disse, olha, mãe, eu fiz aqui... Mãe tem problema de audição, gente. Fiz aqui para a senhora. Mãe entendeu errado. A mãe de Ana estava indo para uma festa. Aí chegou lá para a festa e disse, olha aqui a Aninha mandou. Ela achou que eu estava mandando para a festa. Aí levou meus bem casados. E para entregar depois? Não, ela entregou a dona da festa. Estava tendo... ela tinha uma bebezinha, ela estava apresentando, estava consagrando essa criança em casa mesmo, mas já tinha vários convidados. E os bem casados que ela tinha pedido, tinha sido uma negação. Ela foi comer o primeiro, sentiu o cheiro de ovo, guardou. Não quis que os convidados comessem. E os meus estavam embalados num plásticozinho transparente e com a etiqueta lá. Já, na época, coloquei bem docinhos e o telefone. Ana Amélia Cakes foi bem docinho. Bem docinhos. Então, no caso, esse pedido não era para a festa que sua mãe foi? Não, era para a mãe conhecer a massa, que eu tinha achado que eu tinha chegado na massa ideal para o meu bem casado. Que interessante. Mãe, prova. Mas ela tem problema de audição, aí não entendeu. Leve. Aí levou para a festa o bolo. Aí veja a situação, levar para a festa bolo, né? E essa pessoa foi uma bênção na nossa vida. Ela pegou esses doces, apresentou a todo mundo e disse, olha, ela aceita encomenda, que é o número aqui atrás. Meu Deus, e assim começou, a progressão. Eu já me vi pegando... logo em seguida para casamentos. Aí o pessoal começou... E eu comecei a estudar o bolo de rolo de manhã. Eu queria padronizar o bolo de rolo, porque até então eu tinha muita dificuldade de ter a lâmina fininha. Eu achava que tinha que apertar muito no plástico, que isso, aquilo, outro. Eu não entendia que era apenas a técnica, né? O método. Então, precisava melhorar aquilo ali. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu ia de forma tímida, insistindo nele. Insistindo. Sempre eu ofertava o meu bolo de rolo, não era, Bruno? Aí comecei a fazer tortas decoradas, bolo de noiva. E sempre que eu tinha oportunidade, eu fazia, olha, bora testar o bolo de rolo? Sempre fui apresentando ele. Até que ele se tornou nosso carro-chefe.
eu cheguei em casa mesmo, na nossa cozinha de casa. A gente fez o nosso maior bolo, que foi um bolo de casamento, com 45 quilos. 45 quilos. Bolo de rolo. Todo bolo de rolo. E eu falo que muita gente hoje espera empreender de uma forma muito bonita, com a mesa ideal, com o forno ideal, a batedeira. A cozinha elegante. A cozinha elegante. Já quer começar grande. Eu comecei com o meu fogãozinho. Vamos dizer que o bichinho não era enferrujado, não, ele era oxidado. O meu fogãozinho lá, velho de guerra, que durante o processo de cocção do bolo de rolo, a gente precisava girar a forma. Porque a temperatura dele não assava por igual, não. Era mais de um lado do que do outro. E assim, minha área de trabalho era pequena. Eu trabalhava sobre o fogão. Era a área que eu tinha para montar. Por quê? A minha mesa de 80 centímetros, menor do que essa, era para ir acondicionando todos os bolos prontos. Então, eu falo sempre que a hora é agora. Muita gente, não, para empreender eu preciso de um investimento muito alto. Precisa de coragem, né? Precisa de coragem. Muita coragem. Aí eu falo sempre, e eu me sinto abençoada por esse processo, que se não fosse tão árduo, talvez eu não tivesse valorizado. Se eu não tivesse precisasse fazer Bruno acreditar na minha jornada, Bruno fazia assim, mulher, de novo esse bolo aqui. Graças a Deus eu estou vendendo. Mas eu precisei fazer todo mundo acreditar no meu sonho. Nem sempre foi fácil. Nesse início, você ainda conseguiu conciliar as duas coisas? No caso, estava trabalhando como contadora e ao mesmo tempo empreendendo. Eu falo sempre que a gente fazia a hora extra, não é? O bolo era a hora extra. Então, até eu me sentir à vontade de deixar tudo para viver de bolo, eu precisei de uma certa estabilidade. Eu precisava de ter noção que eu estava no caminho certo, que eu falo sempre que retroceder é sofrido. Então, imagina você largar o emprego, largar a estabilidade e você precisar voltar. Eu tinha muito medo disso, né? Uhum. Então, comecei fazendo minha clientela. Inclusive, eu tenho clientes que se tornaram alunos, né? Que é uma bênção reencontrar. Bruno tem alunos que hoje são alunos da faculdade. Alunos da faculdade que já vieram fazer o curso. Que são clientes ou fizeram o nosso curso de bolo de rolo. Então, é a coisa mais linda. Quando chega assim, ainda brincam com o Bruno. Poxa, era meu trauma na faculdade. Era meu trauma. Era meu trauma na faculdade. Mas acontece muito. E eu falo que essa cabeça mais exata, né? Esse pensamento mais lógico da contabilidade. Hoje eu consigo dizer a você, o padrão que eu determino, eu oriento meus alunos, eu falo até a margem, o percentual, só quando ele faz o corte, porque eu falo sempre o bolo decorado, antes dele ser decorado, é um bolo panqueca, aí a gente vem, faz o cortezinho com o aro, eu falo o percentual que ele está deixando ali. E ensino, inclusive, ele tirar outros produtos a partir dali. Eu falo sempre que a gente tem que ter criatividade com o nosso bolo. Uhum. E se a gente pode aumentar a nossa margem de lucro, por que não? Exato. Então, foi sempre esse cuidado que eu tive com o meu cliente, entregar produtos de excelência. Sempre gostei de crítica, sempre, principalmente dentro de casa. Nunca fiz teste com cliente. Não era, Bruno? Antes de entregar a encomenda, eu precisava levar aquele produto à exaustão em casa. Sempre. Se eu podia melhorar, por que não? Sempre que foi vendido, foi bem testado. E até hoje a gente tem esse cuidado. Eu falo ainda com toda a segurança. Eu desconheço um instrutor que já testou tantas margarinas ou manteigas quanto eu. Tantas goiabadas quanto eu. Porque eu não tenho medo. Que eu quero trazer para meu cliente, para meu aluno, a segurança que eu tenho atendendo meus clientes. Né? E tudo foi se tornando natural. Agora, eu era apaixonada. Quando dizia assim, tem bolo de rolo. Minhas campanhas, eu fazia campanha só focada em bolo de rolo. Então, personificou, né? O bolo de rolo. Eita, a menina do bolo de rolo chegou. Uhum. Então, foi mudando a postura. O bolo de rolo, ele tem uma história, ele tem uma mística, digamos assim, né? Esse foco que a gente dá no bolo de rolo, isso foi uma questão estratégica do mercado. A gente vê que poucas pessoas fazem. Muita gente faz torta, muita gente faz bolo caseirinho. E para quem não sabe, né, gente, o bolo de rolo aqui em Pernambuco é considerado patrimônio cultural, né, do estado de Pernambuco. Patrimônio cultural e material do nosso estado. Tombado por lei. Tombado por lei. Então também já foi uma estratégia, né? Como você detalhou. Porque aqui, de fato, existia pessoas que já faziam. Na minha época, eu acho que só tinha uma pessoa que ofertava. Não fazia ele decorado no sentido de, eu quero
fazer um casamento com um bolo de rolo. E com tanta criatividade também, né? Porque eu quero um bolo você... infantil, eu vi até recentemente na sua página que você criou a surpresa de bolo de rolo. Eu digo, poxa, eu conheço a surpresa de uva, assim. Mas a surpresa de bolo de rolo. Algumas técnicas quem desenvolveu fui eu, né? É o bolo de rolo xadrez, né? Isso. Tem inúmeras sobremesas que a gente faz com a referência do nosso bolo de rolo. Bolo de rolo, patrimônio material e cultural do nosso estado, vai ser só aquela massa branca e goiabada. Todas as variações são tipo bolo de rolo. Então, eu olho ele com muita preciosidade, com muito respeito e vou encaixando. Eu digo, você chega numa delicatessen, você chega numa padaria. Eu olho para os bolos da vitrine e é ali que a gente vai se inspirar. Quando eu olhei para o bolo xadrez e olhei um bolo de rolo de lado, por que não misturar os dois? Isso. Então, a gente vai explorando, né? E vai agregando ainda mais valor a um produto, porque ele é valorizado por si só, porque é um processo artesanal. Então, já tem um valor diferenciado, né? E ele, feito a gente falou nas qualidades dele, ele tem estabilidade, ele tem validade, ele tem segurança, ele tem um tudo. A gente precisa entender trabalhar com ele. Então, a partir do momento que a gente entende que ele é um produto de excelência, o céu é o limite. O bolo de rolo ele tem um poder no comércio. Pode ser que a gente, por ser pernambucano, a gente não valoriza tanto. Não tem noção da grandeza. Gente, né? Mas quando você chega... Eu vou contar bem rápido, só para não perder a sua... A gente chegou aí numa viagem no Rio Grande do Norte, e Bruno foi numa padaria lá e pediu uma fatia do bolo de rolo. E aí, era o quê? R$15, não era? Eles estavam vendendo, não era uma fatia comum, não. Era assim, muito fina. Essa espessura. Aí dizia assim, esse é o famoso bolo de rolo pernambucano. É uma iguaria. Bolo de rolo pernambucano eu vou experimentar. É uma iguaria. Não você qualquer coisa lá fora. A gente viaja, a gente chega no Rio de São Paulo, aí vai dar aula, né? Quando a Ana vai dar aula, eu fico lá sempre no apoio, no backstage. Aí o pessoal fica, mas eu adoro o bolo de rolo. Então o pessoal fica lá sedento para encerrar a aula e fazer a degustação. Tem muita gente que tem a curiosidade e nunca teve a oportunidade de provar. Então a gente leva, olha, é uma bênção, não é? E sempre a gente tá pronto, tem muito congresso que a gente participa. Hoje, eu falo, eu fidelizei os amigos, chegam os amigos, eu não consigo levar para os amigos, né? Eu teria que despachar uma bagagem só de bolo. Já fez então, isso, eles né? esperam hoje, já despachei bagagem só de bolo para São Paulo. Mas o que é que acontece? Hoje, por conta da demanda da gente, a gente não consegue mais levar esse volume. Aí eles esperam ansiosos minhas aulas, ficam outros instrutores para ter a bênção, o prazer de comer um pedacinho do bolo de rolo. Então, eu fico muito feliz, não é? Com esse valor que o nosso bolo tem. E eu falo, quem não gostar, eu desconfio, não dou nem moral. E se chamar rocambole, a gente se intriga. Eita, aí não dá. E se chamar crime, rocambole, é um crime. Pernambucano é um crime. Eu digo, eu não dou nem moral para uma criatura dessa. Tem uma coisa interessante na escolha do caminho dentro da confeitaria de nichos, que é, acredito que quando você foca, você concentra resultado numa coisa e ela se expande. Exato. Por exemplo, no nosso caso, né, com a nossa empresa Caruaru Frios, a gente focou muito no nicho food service, mais especificamente em pizzaria na época. Desde o começo, na verdade, o objetivo era praticamente atender pizzarias. E a gente conseguiu fazer, digamos que atender muito bem um público. Quando, às vezes, você tenta atender todo mundo ao mesmo tempo, fica mais ou menos como no caso da medicina. É muito genérico. Um clínico geral que faz de tudo, mas não é especialista em nada, por exemplo, naquele momento ali. Ou, no caso da nossa loja, se a gente fosse atender todos os públicos, a gente terminaria perdendo o foco, talvez não atendesse bem ninguém no final das contas. Né? E como confeitaria, tem confeiteiro para muita coisa lá, mas especialista em bolo de rolo. Eu falo, eu vou te entregar o melhor bolo que você quiser comer, porque eu me dedico para isso. Agora, eu sou especialista em bolo de rolo pernambucano. E o que é bom, bolo de rolo pernambucano, ele abre portas. Nós temos alunas na China. Na China. Na China, curso online. Na Alemanha, na Espanha, Portugal tem vários. Canadá. Então, imagina, eu tenho alunos que não possuem mais nem CPF, mas sabem e vivem de bolo de rolo. Foram foram muito jovens, alguns pernambucanos que saíram muito jovens para morar com a família fora do Brasil. Então, praticamente não tem ligação mais nenhuma com o Estado.
né? E quando viu lá a oportunidade de fazer o curso online, foi e fez. Leva a cultura daqui para um Tem local gente que ninguém nunca nem com ouviu isso. falar. muitas vezes. Realmente Tem essa brasileiros questão sobrevivendo da com sobrevivência. bolo de rolo. Tem uma aluna mesmo que deu um depoimento que ela diz, olha, se não fosse o bolo de rolo, eu teria voltado de Portugal. E tá lá, abriu uma confeitaria só com bolo de rolo. Fantástico. Olá. Eu acho que é uma das realizações, assim, que você olha e diz, poxa, né, meu É trabalho entender o alcançou. propósito. Isso. Eu hoje entendo o propósito, não é? Eu falei, se eu soubesse que eu precisava passar por tanta aflição. Agora não é fácil, né? Não é Aprender, fácil. Não é fácil. Você, quando chega alguém de fora e olha, diz, olha, tá muito fácil. É muito simples. Muito simples chegar aí, não sabe a quantidade de pedra que a gente teve que quebrar, né? A jornada foi muito difícil, mas eu falo sempre, olha, tive dificuldade até na escolha dos produtos. Eu tinha o forninho lá oxidado e sonhava com um melhor equipamento, né? E sempre assim, na confeitaria, confeiteira sonha com a panela mexedora. Como eu fazia muito bolo de rolo, eu já não sonhava com a panela, eu sonhava com um forno melhor. Eu já não aguentava aquele calor nas minhas pernas, eu já não aguentava baixar e levantar. Coluna. Eu já não aguentava. Então, quando eu pensava um forno, na minha bancada eu pensava que forno elétrico. Mas eu não tinha referência. Não existia outra confeiteira de bolo de rolo que trabalhasse com forno elétrico. Aí lá vai eu, disse, meu Deus do céu, eu com meus investimentos ainda sem nenhum apoio, do dinheirinho que eu guardava lá, da reserva que eu guardava para as capacitações, eu disse, eu vou começar a fazer a reserva do forno. E quando eu consegui comprar meu forno, comprei à vista. Eu disse, eu quero o forno. Ah, mas só tem vermelho, eu quero o forno, não quero saber a cor, eu quero o forno. Chegou o forno. Eu tinha feito um investimento muito alto nas minhas formas, não é? Tinha conseguido comprar com a lateral batida, não é? Que a gente consegue hoje otimizar a produção. Só que o que é que aconteceu? Eu recebi um forno segunda geração. Eu comprei a primeira geração e recebi ele mais moderno, mais avançado. Porém, contudo, todavia, não cabiam mais minhas formas que eu tinha acabado de investir. Aí isso seria o quê? Eu disse, pelo amor de Deus, tudo que eu vou fazer tem que ter um retrocesso, tem que dar alguma coisa errada. Por que é tão difícil? E eu entendo hoje o porquê de ser tão difícil, que eu precisava estudar e não desistir. Esse aqui olhava para o forno e fazia, mulher, tu sonhasse tanto com esse forno e esse forno tá parado. Eu disse, não. Eu continuava usando o velhinho lá, né? E eu ia contar a ele que tinha dado ruim a compra. Inclusive, eu falo, foi aí que eu criei uma grande amizade e depois eu me tornei parceira da empresa. Não é? Porque ele disse, Ana, eu te mandei um melhor produto. Eu disse, mas o melhor produto não atende minha necessidade, não cabe minhas formas. Voltei para as formas de lateral alta, não é? Passei um tempão trabalhando. Aí aprendi a trabalhar com as formas de lateral alta nele, porque a gente precisou adaptar a temperatura. No caso, só uma dúvida, que eu sou bem, assim, leiga. Mas as de lateral alta, elas não têm a mesma espessura das que você estava usando. É a mesma que a gente trabalha para rocambole. Aquela 1 centímetro de altura. Bem alta, E né? eu tinha acabado de investir nas formas de 3 milímetros de espessura. Só bem que as fininhas, minhas são formas, chapa mesmo. elas possuíam 29 centímetros de largura por 41 de comprimento. Tinha trazido de São Paulo, tinha conseguido uma compra direto de São Paulo, de uma metalúrgica de São Paulo, fez para a gente. A frustração. Não cabia no forno. Não cabia no forno. Né? Aí voltei, retrocedi com as formas. Eu disse, eu não vou desistir do forno. Por quê? O consumo de gás é muito alto e eu não conseguia mensurar o consumo. E isso me angustiava, que eu não sabia contabilizar o quanto eu gastava de gás exatamente para o meu bolo. Eu disse, eu vou persistir no forno elétrico, eu volto para a minha forma um pouquinho menor. E com o tempo, eu falo de novo com a metalúrgica sem Bruno sonhar e encomendo minhas formas menores. Deixa, Bruno, eu vou dizer, eu disse, Deus vai dar alguma orientação. E foi assim que eu fiz. E foi uma bênção. Hoje a gente consegue ter qualidade de trabalho, o ambiente fica mais confortável. Gasto 1,5 kg a cada hora trabalhada. Então, eu falo sempre que a gente vai para a cozinha e tem que mentalizar que o processo precisa ser melhor. O processo precisa ser melhor. Não é que eu precisava começar com aquele forno, mas se eu posso sonhar, almejar, por que não um bom equipamento? Se eu já usava produto de excelência para o meu cliente, por que eu não ter um conforto no meu ambiente de trabalho? Então, fui sonhando com cada peça. E chegou o ponto que a gente também precisou sair de casa. Porque a gente não tinha mais casa. Vocês sempre moraram aqui em Caruaru? Sempre. Vizinhos de vocês. Sempre ali. Só que chegou o momento que eu não tinha um ambiente para atender meu cliente.
sala tinha forma, sala de jantar tinha forma, todo canto tinha forma. Então, eu disse, misericórdia. E chegaram as aulas também, né? Muita gente tinha curiosidade, porque eu tinha vergonha de aparecer nos stories. Eu não gravava um áudio, não era, Bruno? Eu gravava 30 vezes um story para poder soltar no ar. Só que eu não aparecia. Aí eu ia descrevendo o bolo, né? E dando as características. Sabe uma pessoa apaixonada descrevendo? Era eu descrevendo um produto. Aí foi assim que eu comecei a ganhar facilidade, né? Aí depois fui para frente da câmera com muita dificuldade, mas fui. E começou os pedidos de consultoria. Eu ainda atendi algumas pessoas em casa, só que eu entendi que a gente precisa da nossa intimidade em casa. Precisa otimizar horário de trabalho, que uma coisa que a gente trabalhando em casa, a gente não sabe começar e não sabe parar. Começa a trabalhar de manhã cedo, Mistura vai dormir tudo. trabalhando praticamente. Vai dormir Misturou trabalhando, tudo. entra pela noite. Você não sabe o que é mais uma vida. Então, eu senti que eu tinha essa necessidade. E quando as consultorias começaram a se tornar frequentes, eu disse, Bruno, a gente precisa de um espaço. Aí eu locava um ateliê aqui em Caruaru, né, para ministrar aula, e na época tinha 2 tipos de aula, eu ensinava tortas também, né, minha massa amanteigada, eu ensinava também. Só que eu comecei a observar que o custo desse espaço pagaria o meu ateliê. E eu comecei, devagarinho, mulher quando quer uma coisa, ela não chega, pelo menos lá em casa, a gente vai bem devagarinho. Feito Bem fácil. devagarinho, amor, tu não acha né? não, amor. Joga a semente e vai, Tu não vai acha, aguando vai todo dia. Vai aí regando todo dia. sai de perto, porque se a gente for com muito, assusta. Eu brinco até hoje, olha, eu falo para as alunas, você quer trazer seu marido para dentro da sua confeitaria? Ah, quero. Não fala tudo que tem para fazer, não. Diz Ainda assim, hoje eu me amor. assusto com as coisas que ela propõe. A gente tem que fazer devagar. assim, amor, vem cá, passa desmoldando das minhas formas. Tu entrega meu bolo hoje. Aí começa assim, devagarinho. Nunca conta tudo ao marido. Pega a dica aí, mulherada, viu? Hoje é o dia da mulher, tá? 8 de março. Deixa o isso marido mesmo. fora E essa disso. é uma dica, olha, tenha sabedoria, Tem a né? Pra sabedoria conquistar que- aos poucos. Conquistar aos Que poucos. você chega lá. Quando vê, ele tá tão integrado com o seu projeto quanto você. Ele tá sonhando os mesmos sonhos que você. Eu até brinco que no primeiro curso que ela foi dar, aí eu disse, parece que eu fui, ela disse, não, faz o seguinte, tu só me ajuda a levar as Eu coisas. ia contar. Só me ajuda a levar as coisas. Eu disse, tá bom, agora eu sou motorista, né? Sou motorista da Ana Amélia Cakes. Aí levei. Aí ela disse, fica aqui, enquanto o pessoal tá chegando, vê aí, porque faltam uns alunos Pega a fazerem, planilha, faz o acerto. fazer o acerto, parte do curso, tá tudo bem, vou ficar na bilheteria agora, né? Aí quando o pessoal entrou, eu recebi o pessoal, ela disse, me dá uma forcinha aqui, vai lavando algumas coisas aqui. Eu disse, agora eu sou lavador, né? E nisso aí acabei ficando, né? Foi se integrando Foi um caminho sem no volta. curso também. Foi um caminho sem Foi, volta. sem volta aí. Não tem mais. Uma dúvida que eu fiquei. Você, nesse momento que você já falou, né, que estava dando aula e tudo mais, como é que foi esse momento? Porque, assim, pra gente sair de casa, né, é meio que uma coragem. Eu digo isso porque a gente vivenciou muito bem. Eu até brinco. Essa semana a gente tava na cozinha e lá próximo tem um sofá e Bruno disse assim, olha esse sofá. Tu lembra quem já sentou nesse sofá? Aí eu disse, lembro, muitos fornecedores. A gente começou a citar, né, os fornecedores que sentam, porque a gente trabalhava em casa, como vocês, né? E aí a gente até ria e Bruno dizendo, fulano, vem aqui, sentou nesse sofá. Aí eu disse, a gente não pode se desfazer, porque ele é patrimônio tem história. da Tem nossa história. família. Agora eu fiz aí. Mas assim, foi um ato de coragem, assim, muito medo também, né? A gente, Tem, né? não, sem existe. dúvida. Por sair de casa e não saber se vai dar certo, né? Existe. Eu com muito cuidado, né, eu comecei a observar que meus bolos já justificariam um espaço. E eu queria ter rotina. Eu mesmo trabalhando em casa, eu fiz minha farda. Eu descia as escadas, eu chegava na cozinha, chegava toda arrumadinha, tomada banho, tomava meu café, vestia meu avental, começou minha rotina de trabalho. Então, eu sabia o quanto eu já ganhava com meus bolos e que meus bolos pagariam o próprio espaço. Então, de qualquer forma, esse seria um passo necessário, né? Eu ainda cheguei a pensar em ir para um espaço comercial, não foi, Bruno? A gente chegou. olhou. Só que eu não me sentia à vontade. Aí eu disse, Bruno, tem também a questão das aulas. Era bom que tivesse uma cara de casa, que o aluno se sentisse acolhido ao abrir a porta, que fosse simples, que ele dissesse, tá, se eu organizar minha casa fica desse jeitinho. Eu sempre quis essa familiaridade. Eu não queria um ambiente frio. Então a gente orou, eu brinco que a gente foi para o Recife no mês de janeiro.
Todos os utensílios, as minhas ferramentas, eu sempre... espátula para mexer, recheio, eu sempre comprava diferente da cor do que eu utilizava na minha cozinha. Eu falo sempre que eu tinha uma gaveta para guardar as facas. Ninguém mexesse lá, em nome de Jesus. Senão era guerra. Então, tinha sempre tudo separadinho. Só que eu cheguei no Recife, numa loja, e eu comecei a comprar 10 itens de cada. Tinha ganhado um dinheirinho, estava com minha reserva, já tinha feito meus cursos. Por hora, eu não estava almejando nenhum curso, né? Aí esse homem disse assim, tu surtou, tá comprando 10 itens de cada. Pra que 10 espátulas? Cheio de espátula, cheio de bowl. Cheio de bowl. Comprei todos os bowls na mesma cor. Tudo direitinho. Aí eu virei para ele e disse, Deus vai me dar meu espaço, Deus vai me dar meu ateliê. Não deu 30 dias, a gente estava com a chave do apartamento na mão. Agora eu falo que assim, com muito carinho, com muito cuidado, quando eu escolhi o meu espaço, eu sou a filha caçula e muito amiga dos meus pais. Eu fiz meu pai subir os 2 lances de escada do prédio. No 2º andar. Meu pai tem dificuldade de locomoção, não tinha elevador. Eu fiz meu pai subir, eu disse, se o senhor não aprovar, eu não tenho coragem de ir. Mesmo que meu pai não pagasse minhas contas. Eu queria o entendimento da minha família sobre a responsabilidade do que eu estava fazendo e se eu estava fazendo uma coisa correta. Eu nunca quis ser irresponsável com meus sonhos. Não adianta você sonhar e se tornar uma pessoa irresponsável. Então, quando o pai chegou lá, tinha um janelão, tinha a vista do Morro Bom Jesus. Eu trabalhava, parecia cachorrinho na janela, amava a vista. 3 ruas lá de casa, né? A 3 ruas da minha casa. Então, isso foi um diferencial. Eu disse, olha, a gente tá pertinho de casa. E quanto ele, professor universitário ainda que era um ambiente que eu me sentia segura. Eu disse que eu posso trabalhar fora de hora. Bruno ainda ensinava em Serra Talhada, tinha vez que Bruno viajava, então, quando eu tinha altas demandas, nesse ateliê eu deixei pronto um quarto. Eu dormia nesse ateliê. Eu não ia para casa, mesmo estando a 3 ruas. Eu já passei 3 semanas direto no ateliê com produção. Então, minha produção justificava já o espaço. Uhum. E a alocação da sala de aula, só em colocar 2 aulas no mês, eu já pagaria o aluguel. Então, foi muito simples, né? E fiz, claro, Bruno abriu mão de alguns sonhos, né? Ele tinha uma moto. Ele tinha uma moto que a gente passeava bastante. O capital de giro inicial para abertura. abertura. Foi, meu filho. Eu disse, amor, me empresta a moto. Me empreste a moto. Me empreste a moto, amor. A moto virou a geladeira, virou um mesão, virou mais um forno, né? E foi uma bênção. E tudo foi natural. E à medida que Deus foi abençoando o nosso ambiente de trabalho, a gente sempre consagrando muito tudo que fazia e com muita responsabilidade. Amém. Eu falo que não é responsabilidade só com o meu cliente. Se o aluno veio para a minha sala de aula, eu tenho muita responsabilidade com o conteúdo que eu entrego, porque eu falo que é um divisor de águas, uma boa capacitação. Ou o aluno vai sonhar e prospectar bênção, ou ele vai sair frustrado, doente da sala. Ele vai desistir de um sonho. Então, eu trago para mim essa responsabilidade. Eu falo que eu não tive a bênção de carregar meus filhos no colo, mas eu carrego na sala de aula. Eu tive alunas de 70... Dona Doris tem 71 anos de idade. 70 e alguma coisa. 70 e alguma coisa. Com 3 filhas fazendo bolo de rolo comigo. Então não são só confeiteiras, né? Vem família, vem é uma dinâmica gostosa. Então é um momento... Muita dona de casa disse, olha, eu só quero fazer o bolo para a família. Eu quero aprender a fazer para o meu neto. Eu quero aprender a fazer para o meu neto. E assim, tem momentos de mãe e filha, de vir família, então me sinto muito abençoada. E falo que todos eles são meus filhos. Minha filha mais nova em sala de aula teve 13 anos de idade, e eu acho que a mais velha teve 81. 81, não, 71 anos. Então, eu me sinto abençoada. Eu falo que são todos os meus filhos, eu tenho responsabilidade com esse pessoal. E hoje, quando eles testemunham a evolução, né, e a gente sempre está pertinho, eu falo, terminou a aula, são 8 horas. É um dia, é uma dinâmica muito intensa, muito pesada sobre bolo de rolo. A gente traz todas as técnicas. Eu falo que é casando com bolo de rolo, porque ele vai desde a lembrancinha até o bolo final decorado na mesa. E essa responsabilidade que a gente traz para a sala de aula, né, é o que faz o trabalho da gente ganhar o peso e a proporção que hoje, né, é muito natural. É o pessoal pedindo para a gente viajar. Né? O apartamento acabou ficando pequeno. O apartamento ficou minúsculo. O apartamento ficou minúsculo. Então a gente saiu, né? Do apartamento. Ficaram quanto tempo ainda por lá? A gente ficou 4 anos. Foi o seguinte,
Era uma luta, porque eu entregando ainda minhas festas, saí do 2º andar com bolos gigantescos, bolos de 20 quilos, e você descer todos os lances de escada. Ainda sofri 2 quedas carregando bolo, né? Meu Deus. Os bolos não tiveram nada, eu tive tudo. Chegava lá, respirando, sorrindo, entregando ao cliente. O cliente nem sabia o que tinha acontecido. Nem sabia. Aí eu falo, são as emoções da confeitaria. É árduo, gente. Aí a gente ficou ainda, quase 3 anos lá. Aí vagou o espaço do térreo, né? Aí a proprietária do prédio chegou para mim e disse, Ana, tá vagando o apartamento do térreo. Se você não for ficar, eu vou trazer minha mãe. Aí eu disse, Bruno. Aí ele olhou para mim e fez, continua pequeno. Aí eu brinquei como com você? Você está mais próximo da porta. Eu disse, vai estar próximo da porta. Lá não é ponto para ficar. Deserto é ponto para onde a nossa fé é forjada. Eu disse, Deus está fazendo a transição, Bruno. Eu estou saindo do 2º andar, eu vou para o térreo e estou pertinho da porta. Ele vai me dar um canto melhor. Não deu 1 ano, nós nos mudamos para o espaço vizinho, que hoje a nossa sala de aula tem 60 metros quadrados. Só a sala de aula. Só a sala de São aula. 2 cozinhas, uma para aula e uma só para produção. Tem o meu quarto dos sonhos de decorar bolo, com as minhas ferramentas, com os meus brinquedinhos. Só para decoração de bolo, tem um espaço só do escritório. E é uma graça, minha mãe chega lá e faz, Ana não está na sala de decoração dela. Às vezes eu estou no escritório, eu disse, como é grande. Quem sonhou com tudo isso, né? Mas eu falo sempre é ter cuidado com os pequenos detalhes e ter responsabilidade, né? E quando Deus abençoou o nosso ateliê, ele fez Bruno enxergar que era um propósito nosso quanto casal. Porque trabalhar junto não é fácil não, né, meu povo? É fácil. É difícil. Não. Né? E aqui eu acho que são 22 anos de casado, a gente já nem sabe mais. E entender e fazer isso tudo funcionar, né? E ele entender a importância dele dentro desse projeto, né? Aí é uma bênção. E ele ainda tira onda. Ele chega no meio da aula e tá todo mundo pensa assim. Aí ele faz assim, estão gostando da minha aula? Vocês tá vendo tudo que ela sabe, quem ensinou fui eu. No caso, seus primeiros alunos, foi na sua casa foi própria? Em casa. E aí, como é que mesmo. foi assim, para começar a primeira turma? Mas eu dava consultoria, comecei muito tímida com consultorias. Certo. Ainda era meu caderno, olha, a contadora sempre gostou de fazer o fichamento de cada item. Eu nunca entreguei um bolo que eu não soubesse o que eu estava entregando ao cliente. Eu sabia quando eu estava saindo do prejuízo. Mas se eu não tinha me aventurado ainda a fazer aquele tamanho de bolo, né, eu não estava saindo do prejuízo, eu estava abençoando meu cliente. E quando eu entregava, eu dizia, olha, fiz um pouquinho maior para agradar você, para ter um pedacinho para comer no pós-festa. Então, falo sempre isso. Então, tinha sempre os fichamentos dos meus bolos, né? E a minha primeira apostila foi feita a partir dos fichamentos dos meus bolos. E começou as consultorias, o que é que acontecia? Eu ia para a sala de aula, teve uma aula que eu fui fazer de formação de cake designer. Tinham 22 mulheres. Eu era uma das mais jovens na atuação na confeitaria. E eu fui destaque nessa sala. Né? Tinha pessoas da região. Então, todo mundo já olhava para o meu trabalho, dizia assim, poxa, Ana, poxa. Aí chegava, quando tu começar a dar aula, eu quero. Então, começou aquela pressão. Eu disse, Bruno, eu vou trazer para casa. Fulano disse que quer aprender meu bolo. Cheguei a trazer, por exemplo, teve uma amiga minha que começou a trabalhar na mesma época que eu, que a gente fez uma amizade muito grande, Anne. Anne tinha dificuldade de decorar. Anne vendia os bolos e quem decorava era eu. Só que eu dizia assim, você entrega e não diga que fui eu que decorei, não. Para depois juntar o povo na minha porta pedindo para eu decorar bolo. Não é? Então, foi tudo acontecendo com naturalidade. E a necessidade, feito eu disse, a paixão era tanta que eu tinha que aparecer, eu tinha que aprender a ensinar. Eu admirava muito Bruno quanto instrutor e falava para ele na sala de aula, quando a gente saía, não era Bruno. Eu dizia, essa realidade não vai me pertencer nunca, porque você tem uma paciência e você tem um traquejo com o aluno que eu não me vejo tendo. Eu não me via uma pessoa paciente. Eu me via mais prática do que acolhedora. E sala de aula, hoje eu entendo que às vezes é o acolhimento, é trazer sua história, eu lhe ouvir, partilhar a receita e a partir dali a amizade fluir. Aí, quando eu fui tendo esse entendimento, tudo foi natural. Agora, foi bem difícil no início. E quando eu trouxe o pessoal para casa, que viram que Bruno era muito prestativo e atencioso, que até perguntava o que eu queria para almoçar, teve um sujeito que fez assim, eita, eu aumento o salário. Eu quero carregar esse funcionário para mim. Eu disse, epa, olha, aqui em casa dá mais certo. Não, acabou, não trago mais para minha casa, não trago mais para mim. Teve um lojista daqui de uma loja de confeitaria que ele tinha um centro técnico
Aí ela foi e chamou, apoiou a gente no início, aí disse, Ana. Ela deu muito apoio. Por muito quê? apoio, tenho muito Por que carinho, você dona não Sandra. Não traz seu curso pra cá? Não fique fazendo mais em casa, não. Traga pra cá. Né? Aí foi o primeiro passo que a gente deu fora de casa, assim como uma aula. Então a gente foi pro centro técnico, né? Foram 2 dias de aula, não foi 2 turmas. Foi. E outra coisa, Deus abençoou grandemente. Eu falo que ele tirou da minha área de conforto. A minha primeira aula não foi aqui, não. Minha primeira aula foi num congresso no Rio de Janeiro. Eu fui sozinha, saí daqui, eu nunca tinha viajado sozinha. Tinha pavor de ir para o Rio de Janeiro. A gente ia para visitar a família, mas toda vez que eu via Rio de Janeiro no noticiário, eu morria de medo. Então, o que é que aconteceu? A primeira oportunidade não foi nem em casa, foi para dar aula já no congresso. E foi a coisa mais linda essa aula. Né? Bruno acompanhou, que um amigo meu fez uma live, a gente entrou, e Bruno surtando em casa, porque a bancada era bem alta, o bolo estava em cima de uma bailarina. Então levou um bolo enorme para dar. Levei bolo enorme. Um bolinho pequenininho para demonstrar, não. Vou levar logo Hoje um grande. eu vou chegar para botar. Lá, vou chegar chegando. E o que é que aconteceu? Tudo tinha para dar errado e deu muito certo. Essa aula chamou tanto a atenção que eu tenho parceiros que eu firmei nesse dia de aula. Né, seu Williams, dos Tabuleiros Avaré. A gente teve a bênção de conhecer ali. E quando terminou minha aula, o corredor tinha cerca de 3 metros. Aí ele fez assim, menina, tu tem noção do que tu fizesse hoje aqui? E assim, eu estava em êxtase, eu tremia. Sabe que é uma pessoa que tremia? Mas eu estava tão feliz, tão realizada. E as coisas são tão lindas que chegou uma senhorinha, ela é do Rio de Janeiro, e o nome do produto dela é Mainha do Bolo de Rolo. Aí quando ela disse, eu disse, pronto, Mainha chegou, tá aqui comigo, vai ser minha auxiliar de aula. Então, me apoiei em Mainha e fui embora dessa aula. E assim foi uma bênção. Tanto que chegaram para entrevistar, foi uma graça. O repórter chegou querendo roubar o bolo, dizendo que ia levar o bolo, e aquele auê. Então, Deus, é como se Deus tivesse me tirado da minha área de conforto, fez me apaixonar para poder partilhar. Mas eu falo, eu precisei ser ousada, ser corajosa. Houve tudo. Olha, nessa viagem foi uma bênção. Mas tinha tudo para chegar e dizer assim, eu não vou ministrar a aula. Antes da minha aula, teve uma briga no meu quarto, me envolvi. Eu fiquei nervosa, uma pilha de nervo. E para quem não falava em público... Ou já levou pronto de casa? A gente... Excelente pergunta, hein, Bruno? A gente leva pronto, até porque nesses estandes é raro a gente ter uma infraestrutura para poder produzir o bolo lá. Quando o estande disponibiliza, eu bato massa, eu mostro todo o processo, aço, mas naquela época não era uma realidade de estande. Só que eu saí aqui na minha inocência, levando minhas ferramentas, despachei tudo direitinho, cheguei lá, os aros todos amassados. Na bagagem, no avião, do jeito que jogaram minha mala. Então, já foi uma aflição para desempenhar esses aros. Não é? E feito, eu falei, teve conflito, porque eu fiquei junto com a caravana, era um monte de mulher, e brigava se ia sair para um canto, se ia sair. E eu tenso assim, eu disse, mas vai dar tudo certo, foca na aula. E foi a coisa mais linda, não é? E eu agradeço a Deus. Tinha pessoas que eu admirava, já acompanhava o trabalho. Tem a Alessandra Torres, que é uma pessoa incrível, fazia parte do grupo dela no Facebook. Você admirar uma pessoa no Facebook. Quando você está no corredor do hotel, assim, conversando, um monte de confeiteira. O hotel era vizinho ao evento. Aí eu escuto aquela voz, aí abrindo o elevador, eu fiz assim, isso é a Alessandra Torres. Ela, quem é que está me chamando? Aí ela já... Quem é essa que está me chamando? Ela não sabia nem quem era eu. Prazer, sou Ana Amélia, seguidora, acompanho o teu trabalho, sou do teu grupo. Ela me acolheu de uma forma, né? Foi uma mãezona lá. Inclusive, no meu pós-aula, ela acompanhou minha aula e quando terminou a aula, ela me deu um abraço muito grande, muito acolhedor. Me sinto em casa ali. Eu disse, eu estou entre os meus. Parecia que Bruno estava lá, parecia que Manhã estava lá. E ela orou por mim e consagrou. Então, eu entendi todo o propósito, entendeu? Eu digo, foi tudo muito natural. Mas eu não sabia o quanto Deus estava sendo generoso na minha história, né? E eu falo sempre, eu sou filha de pastor. Se eu tivesse a oportunidade na igreja, eu só fazia chorar. Mas me mande falar de bolos que eu vou falar para multidões. Então, eu precisava me apaixonar pelo bolo para falar das minhas dores e falar do que ele me curou, de onde ele me tratou, né? E é esse momento que eu digo assim, estou no caminho certo. Eu estou entendendo o propósito. E por isso que eu sempre falo para a turma, chega muita gente muito desmotivada, Bruno. Tá difícil o comércio. Tá difícil para todo mundo, mas o que é que eu pergunto para o meu aluno? O que é que você está fazendo
para melhorar essa situação? O que é que você pode fazer por você? Você está tendo empenho com o seu trabalho, você está tendo empenho com o seu negócio, você está tendo responsabilidade com o seu cliente, você está honrando seus compromissos, porque não adianta só a gente falar que está ruim, sem fazer a nossa parte, né? É verdade. Ai, assim, tem sido, o mais se torna história. Hoje tem um ateliê, né? O espaço físico, o espaço da gente hoje, a nossa sala de aula comporta até 18 pessoas para aula prática. Eu sonhei com cada bailarina. Minha primeira bailarina foi o prato giratório do meu micro-ondas. E hoje eu tenho 36 bailarinas. Eu olho assim, eu digo, Jesus, isso é tremendo. No caso, mas sua é fruto turma do... tem 24. Você sempre fecha a turma com 24 não, ou não? Eu gosto de dar... Eu tenho um espaço que comporta esse número, Sim. mas eu gosto de trabalhar minha aula mais íntima, principalmente no que se trata aqui em Caruaru. Aqui eu trato ainda como uma consultoria. A partir de 4 alunos, eu fecho turma aqui. Entendi. Quando a gente viaja, eu coloco até 15 pessoas produzindo bolo de rolo de uma só vez, né, Bruno? Aí, sua teoria e a prática são juntas, assim, no mesmo dia? No mesmo dia. O Boas-Vindas é tendo um choque de realidade, entendendo uma apostila que tem mais de 60 páginas, não é, Bruno? Páginas. Mais de 60 páginas só tratando de bolo de rolo. Então, tenho aquela breve conversa, deixo um dever de casa para estudar aquela apostila e depois é prática. Eu falo, olha, senta um pouquinho, viu? Ah, tá frio, vai passar que daqui a pouco, ó. O curso da gente, ele sempre é prático, ele é mão na massa. Mão na massa. Pega na massa crua, pega na massa todo o assada, processo. vai pegar em recheio, vai decorar, vai dar acabamento, vai finalizar bolo, vai embalar. E uma coisa que a gente ensina em processo. sala de aula, que é um diferencial também, eu já ensino esse aluno a ter uma grande produção com pequenos investimentos. E o presencial da gente, ele é híbrido, tem parte presencial e parte online. Quando o aluno ele Precificação online. faz o presencial, então de imediato a gente já coloca ele em uma comunidade, então ele tem acesso a algumas videoaulas. Entendi. Aí no caso... Porque não daria tempo de trabalhar em um dia só. Né? Então ele tem acesso a essa comunidade e lá tem as videoaulas gravadas que ele pode dar continuidade. Entendi. Aí no caso, no horário, vocês escolhem um horário, né? Se é de manhã... É o dia 4 inteiro, horas, são 8 horas. 8 horas. 8 horas é pegada. 8 horas. Intervalozinho pequeno para o almoço. Uma das coisas que a senhora falou que me chamou a atenção é que ao longo do processo, né, houveram inúmeras dificuldades. Eu acredito que essas dificuldades, muitas vezes, é o que nos prepara para poder seguir e ter o resultado que a gente espera, ou até mesmo, como a gente já passou por isso, nós temos propriedade para falar com as pessoas, ensinar as pessoas o que é o caminho. Perseverar. Ela podia aprender com um erro também lá e ter muito prejuízo, tipo do forno que a senhora falou, mas ela, nesse momento, ela pode simplesmente aprender com toda a bagagem de conteúdo que a senhora ensina no curso e pular aí anos de processo de sofrimento e dor de cabeça, né? Quando termina a nossa aula, eu fico apaixonada pela bancada. Eu sempre olho e falo assim, se eu tivesse começado assim, não é? Eu ainda falo assim, eu venderia qualquer bolo desse. Porque, assim, sai produto de excelência de sala de aula. Mas é feito você falou. Eu precisava ter essa vivência, passar por essas lidas. Eu falo, queimar, derrubar, passar todas as aflições. Eu precisava para partilhar. Mais com os erros do que com os acertos. Porque se você não erra, você acha que tudo que está fazendo está certo. Quando você erra, mas se você tem um discernimento ali, você para e diz, olha, por que eu errei? Verdade. Então, se você não erra, você acha que está fazendo tudo certo. Agora, o ruim é que tem pessoas que ao errar vão desistir, né? Tem que entender que precisa perseverar. Eu falo, não existe mágica, não. Existe persistência. E o bolo de rolo, para se tornar um produto de excelência, a gente precisa levar ele à exaustão. Eu tô cansado de fazer bolo de rolo. É agora que eu vou fazer. Vou fazer de novo, mas eu tô errando. Preste atenção onde está errando. Quais são os aspectos que está acontecendo? O que é que está... Eu falo que se o aluno mandar uma foto da massa para a gente sabe onde o aluno está errando. Né? Mas a minha massa está colando. A gente fala todos os percalços que ele pode ter ali. Mas eu precisei passar por aquilo ali, né? Exato. E assim, hoje, numa realidade que a gente vê muitas pessoas, assim, lançando cursos, né? Mas, assim, não tem a preparação que você teve, não teve a experiência que você teve, né? Que, de certa forma, construiu a autoridade de vocês mediante, né? Todo o curso. Então, assim... É você entender também com quem você está trabalhando. Exato. Né? Então, isso faz toda a diferença. Eu falo sempre que todo mundo tem que continuar se qualificando, né? Continuar procurando sala de aula. Mas
quer um bom instrutor é aquele que atendeu o cliente. É aquele que vendeu o produto. Se ele não vendeu, eu não acredito nesse instrutor. Eu desisto dele. Ele tem que ter, em algum momento na vida, passar por isso. Mesmo que ele não esteja naquele momento atendendo a clientela. Obrigatoriamente, né? Ele deveria ter passado por isso. Né? Uma das dúvidas também que eu tenho é que já é difícil você pegar um produto com a tributação que temos hoje, além de todos os variados custos que possam ser mensurados ou não. Não é tão simples mensurar, como a senhora falou, a questão do gás. Já, a energia já é um pouco mais fácil. Para o professor Bruno, né? Como vocês conseguem, digamos que, como vocês conseguiram resolver o problema da precificação e como vocês facilitaram a vida das pessoas para que conseguissem? Às vezes tem diversos níveis de aluno que estão ali, às vezes pode não ser um universitário, por exemplo, pessoa comum, simples, e assim, tem uma série de pré-requisitos que tornam a precificação de um produto industrializado ali com vários insumos bem mais complicado do que você comprar e vender um produto apenas, que é o caso da gente. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala de precificação, qualquer modelo de precificação ele é baseado em modelos matemáticos. É você somar, subtrair, multiplicar, dividir. E alimentar com números reais. Alimentar com números reais, você ter os números reais, mas tem um componente ali, não é porque matemática é exata. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Então, todo modelo de precificação ele é baseado na matemática. Mas tem um componente dentro do preço de venda, que quando a gente fala em precificar, a gente dá o preço de venda. Mas tem um componente ali que ele é, digamos assim, ele é intangível, é impalpável, você não consegue pegar. Aí é onde entra uma integração, contabilidade, administração, marketing, né? Porque você primeiro vai ter que definir quem você vai atender. Qual produto que você vai entregar? Porque Ana fala até uma coisa interessante, a gente não vai citar a marca aqui, porque assim, não adianta eu ter um chocolate belga, oferecer um chocolate belga para quem vai comer um chocolate hidrogenado. Eu não vou entregar manteiga para quem vai pagar margarina. Então, tem que conhecer o perfil do cliente. Isso não é um modelo matemático, isso é uma coisa intangível. Então você tem que conhecer primeiro quem é seu cliente. E eu acho que quero eles têm muita atender quem? dificuldade. Eu quero atender quem? Qual é o produto que eu vou fazer para atender esse público? Então, aí eu já consigo desenhar o meu produto. Eu vou conseguir modelar meu produto. Modelando esse produto, você vai saber quais são os seus insumos e você consegue precificar corretamente. Você não vai vender lá uma pizza com a lixa para quem vai pagar sardinha. E uma coisa que a turma esquece muito de colocar é o preço da mão de obra. Elas não querem dizer quanto quer ganhar. Eu digo, você vai trabalhar, você tem disponível quantas horas para trabalhar? Qual é o salário preterido? Não é? O salário sonhado, almejado. Então, para a gente poder precificar, você precisa ter essas noções. Outra coisa que eu gosto muito de apresentar em sala de aula, muita gente chega sem saber preencher uma simples ficha técnica. Não sabe os componentes para fazer uma ficha técnica. Então, a partir do momento que a gente consegue começar a padronizar e apresentar uma ficha técnica, né? Olha, nesse bolo eu usei 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de manteiga ou margarina. E ir anotando ali já vai facilitando para depois essa pessoa ter acesso a uma planilha de precificação. Na ficha técnica ela vai ter os seus insumos que você, o modo de preparo, né, com o percentual de perda que você vai ter do produto, né, quando o produto vai para a cocção, ele vai evaporar, então ele vai desidratar, você vai perder o peso. Então isso é importante você ter essa ficha técnica. Então você tem a ficha técnica quando você desenha o produto e você testa. E eu sempre converso com os alunos. A gente tem uma turma, por exemplo, nós tivemos 10 alunas no Recife semana passada. 10 alunas. 10 alunas. Uma veio do Rio, outra veio de São Paulo, né? Vem gente de fora para fazer nossas aulas. E eu falo sempre,
São 10 cabeças distintas ali. Cada um vai ter o público, não é, mais fino, vai trabalhar com os doces, vai trabalhar sob encomenda. O outro vai trabalhar para ganhar dinheiro numa linha de produção, para ter um produto mais popular. Vai ter certo ou errado? Não. Cada um vai ter o seu produto. Então, é esse entendimento que eu gosto, que eles saiam de sala cientes que eles estão fazendo o melhor, escolhendo os melhores produtos para seu cliente, não é? Que é feito, a gente está falando, a gente não se estabelece no mercado se não pagar as contas. Isso. Então, não posso ofertar manteiga para quem vai pagar margarina. Nem por isso eu vou entregar um produto fraco. Né? Não é porque eu estou fazendo com manteiga que é bom que eu estou fazendo com margarina. Foi uma que graça, é ruim. não foi, Bruno? Né? Tinha Você delas que tinham preconceito. Para a produto. sala de aula, eu faço questão de levar margarina. Né? Faço questão de apresentar margarina. Acha que só com manteiga que vai conseguir chegar à qualidade? Não. Exatamente. E tinha delas que não tinha delas que nunca tinham comido o bolo de rolo produzido com margarina. Ficaram encantadas. E quando eu fiz o biscoitinho, não teve nem para foto. Não teve nem para foto ao término da aula. Então, são conceitos que a gente vai trabalhando ao longo da sala de aula e mostrando até os pós e os contras. Quando eu trabalho com uma manteiga origem animal, o produto não tem a mesma validade. O produto vai mofar se eu não tiver um aditivo na massa. Então, se eu quero uma prateleira, se eu vou fornecer para a Bruno, na Caruaru Frios, eu posso fornecer um produto que é perecível, que vai estragar rápido na tua prateleira? Inclusive, eu tive problema com isso. Não posso. Teve um bom tempo atrás, né? Assim que a gente inaugurou, a gente colocou um bolo de rolo e eu parei de trabalhar por causa disso. Ele dava, eu acho que 5 dias se estragava. Eu acho que era rocambole, né? Não, acho que era bolo de rolo mesmo. Uhum. Agora eram uns menorzinhos assim e tinham... Lembrei. Aí, assim, se dá prejuízo, eu não deixo na loja. Agora, talvez uma simples mudança de conhecimento, como essa que a senhora passou, mudaria tudo, né? Uma adaptação. Se você vai trabalhar com volume, com pronta entrega, não dá para ter um prazo de validade de 5 dias. Exatamente. E eu falo hoje, olha, a gente tem aluno, Palmas, Bruno? Bruno também. Ele tem uma casa só de itens pernambucanos. O bolo de rolo é o carro-chefe. Uma região muito, muito quente. Ele consegue ter prateleira, vida útil de produto. Então, é isso que a gente sempre fala. E ensina os alunos também. Muita gente já quer chegar com o resultado pronto. Professor, e a validade? Eu disse, tem que existir o teste de prateleira antes de vender. Cada um vai ter então, toda essa conversa a gente vai chamando a atenção para esses pontos. Que, às vezes, a dona de casa que quer empreender ainda não tinha pensado que ele é necessário. Não é? Porque eu não posso entregar o produto que em 5 dias vai estar mofado. E no caso desse que eu comprei, o que dizia na embalagem era que era uma validade bem maior. Só que na prática ele não chegava. Ele não funcionava. Não sei se é a temperatura também. Mas aí é a falta do teste mesmo. Às vezes você tem que testar ele com alta temperatura, com baixa temperatura, com exposição ao sol. Pode ser falta de teste, pode ser escolha de insumos. Né? Ele está trabalhando até com um blend, sei lá. Pode ser que ele não trabalhe só com manteiga, mas ele, só no fato de colocar manteiga na composição da massa, ele reduz a vida útil desse produto. Ele ganha sabor e reduz a vida útil do produto. Pode ser uma contaminação cruzada no próprio ambiente de produção. Né? Se ele já trabalha com margarina, como é que está a produção desse produto? A goiabada, o fato de ser industrializada também. Maravilhoso, a goiabada industrializada. Ela ajuda, né? Inclusive, depois eu quero lhe apresentar uma, viu, que tem alto rendimento. Estou apaixonada. Não sou parceira não, mas eu só recomendo o que é bom. Por exemplo, numa massa que nós usaríamos, num disco de bolo que nós usaríamos 25 gramas da goiabada famosa, dela a gente só usa 16 gramas, de 15 a 16 gramas. Rendimento incrível. Cara. Então, quando você vai mensurar, quando você vai precificar isso, você entende. É pouquinho em cada camada, mas no volume... No mês dá muita diferença. Então, é esse diferencial que a gente traz para a sala de aula. Eu trago até quantas gramas o aluno... uma orientação de quantos gramas, né, ele vai usar em cada camada. E essa vivência foi vendendo, foi insistindo, atendendo os nossos clientes, tendo uma linha de produção. Eu falo sempre que cuidado com o que você ora, que Deus atende. Então, pedia demanda. Eu queria muito vender meus bolos. Eu chegava nos cantos e dizia, olha, estou aceitando encomenda. Tá sabendo, eu estou fazendo bolo. Você fazia, calma, menina, quieta. Oxe, estou vendendo... Bruno, se eu não falar, quem vai falar que eu estou aceitando encomenda? Era desse jeito. Então, eu sonhava muito, almejava muito, toda oportunidade,
Parcerias, eu fechava parcerias, eu olhava salões de alta rotatividade, lojas que tinham lançamento de marca, mandava minhas degustaçõezinhas lá, meu nomezinho lá, meus quadradinhos. Então, isso voltavam nos meus clientes. Então, é fruto de muito trabalho, é trabalho de formiguinha, ninguém nasce grande, e passo grande derruba. No curso a gente ensina também a questão de embalagem, apresenta a questão das embalagens. A embalagem conta muito. A apresentação do produto. Conta pra principalmente pra na venda. confeitaria. Para venda do produto. Eu fiquei pensando se era Porque pra venda ou era pra validade. a primeira coisa que chama a atenção é o visual. A gente compra. Chega numa prateleira, tem inúmeros bolos de rolo. Como é que a gente vai olhar a camadinha, a gente vai olhar os detalhes, né? Mas o primeiro que chama a atenção é a embalagem. A embalagem. Aí Então, a gente vai lá, pega a embalagem. No curso a gente sempre mostra a questão de embalagem também. Embalagem mais simples, mais elaborada. Você pode usar aquelas forminhas de acetato. E eu falo caixinha sempre, basculante, caixa de papelão, tubolata. E outra coisa que a gente fala que não é onde você está, é o que você almeja. A gente tem aluna hoje no interior aqui de Pernambuco, pertinho de Garanhuns, que abriu uma fábrica de bolo de rolo. Ela só fazia bolos decorados. E hoje ela tem a linha dela assinada, os bolos dela nas delicatessen da região, nos mercados da região, nas padarias. Então, é um leque muito vasto o bolo de rolo. Padaria compra muito bolo de rolo, né? Porque na padaria o cara não consegue produzir tudo. Não vai produzir tudo. E um dos destaques de vocês também tem a ver com os subprodutos, né? Que você tinha comentado a questão dos biscoitos. Olha, aí você começou a perceber que estava tendo muita sobra ali, a gente precisa... precisa ganhar dinheiro. Imagina, ao término do Natal você ter 16 quilos de aparas de bolo de rolo. 16 quilos de apara. Nem que quisesse, a família comia isso tudo, né? Não. É muito para você. Só que hoje o que é que acontece? A gente já não consegue beneficiar esse produto. Eu vendo as próprias aparas. A gente embala bem bonitinho e eu faço sugestões de degustação. Consuma no café da manhã com a deliciosa fatia de queijo. Ou então corte lâminas fininhas, leve ao forno até dourar e você vai ter um maravilhoso biscoitinho. Então o que é que acontece? Como eu não consigo mais fazer o biscoitinho e os clientes ficavam chateados comigo, eu entrego a ele 2 produtos num só. Final de semana a gente no sítio, ele disse, vamos fazer uma live. Eu disse, aqui no sítio. Ele disse, vamos fazer um sorvete de creme com bolo de rolo. Sorvete de creme. Fica fez maravilhoso. Um sorvete de creme, botou goiabada, uns pedaços de bolo de rolo dentro. E até hoje, olha, essa live tem mais de um ano, tá lá no perfil da gente. E até hoje, onde eu chego, o pessoal, fiz o sorvete, maravilhoso o sorvete. Então, é esse feedback. A gente postou a surpresa de bolo de rolo. O que é que eu falo? Meu docinho predileto é surpresa de uva. Era surpresa de uva. Então, a gente começa a olhar em volta, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso aproveitar esse produto. E nessa brincadeirinha, a gente já está com o quê? Com um pedido de 50 caixas agora para Páscoa. Um item que eu lancei, que eu não vou nem produzir Páscoa, mas acaba criando uma demanda para ele. E eu vou atender o meu cliente. Eu falo, se meu aluno não estiver apto, se ele não estiver atendendo os clientes, a tia está disponível, viu? Um dos destaques de vocês, que vocês até comentaram, é essa questão da facilidade que vocês têm, assim, com o público, principalmente nas redes sociais, né? Hoje o foco é muito no Instagram. Mas, assim, nem sempre foi fácil. Você disse que, às vezes, tinha aquele ressentimento, né? Aquela timidez de mostrar o rosto. Mas hoje a gente já vê que isso é bem diferente, né? Mas conta pra gente, assim, como é que você lida tanto com as críticas, que a gente sabe que existem, né? Com os feedbacks. E, ao mesmo tempo, com aqueles elogios que também são comuns no Eu tenho até no Instagram. Só um minuto antes da senhora falar. Eu tenho uma experiência até recente e com redes sociais, né? A gente já vinha trabalhando na rede social da empresa há muito tempo, mas nunca mostrando a cara, né? Aí a gente teve a ideia de começar o projeto podcast. Aí foi tudo muito rápido, começou a organizar as coisas. Bora, como que vai pular de paraquedas, né? Só é animado um pouquinho. Aí conseguimos começar. Aí depois do primeiro podcast, assim, só falando sobre críticas, né? Eu recebi, acho que dentro do mesmo dia, assim, em poucas horas, 2 mensagens que me desanimaram inicialmente, que deu aquele abalo. De pessoas que importam pra mim, pessoas, não são qualquer pessoa, pessoas relevantes. Uma chegou pra mim e disse assim, mas rapaz, se tu tivesse gastando teu tempo procurando vender produto, ao invés de estar gravando videozinho para YouTube, eu estaria muito mais, ganhando muito mais com isso. Eu ouvi aquilo ali, deu uma dor, assim, né? E a outra falou, assim, que eu devia focar muito mais no que eu estava fazendo na loja, que eu estaria perdendo tempo fazendo podcast.
Aí eu fiquei imaginando assim, né? Se fossem pessoas quaisquer, eu não ia dar nem valor. Mas como eram pessoas que importam, e eu até acredito que elas de verdade não estavam querendo desmotivar. Eles estavam querendo, assim, fazer com que, na cabeça delas, com que eu tivesse mais resultado na loja. Eu costumo pensar dessa forma, mas... Ou se estavam também querendo, não conseguiram. Porque estamos com... deu gás. Sempre que você mostra, você dá a cara a tapa, né? No mundo lá fora, parece que vai ter sempre alguém que gosta, vai ter sempre alguém que reclama do que você está fazendo, que não gosta, que... Tentar frear. A gente teve um trabalho, o que é que aconteceu? Desde que a gente começou a mostrar a cara, eu comecei a aparecer em lives. Tive a benção de ter uma amiga que ela tem um perfil, uma rede social muito forte. E a gente entrava em lives muito grandes dentro do Facebook. E ali, para mim, sim, foi assustador. Ali eu não era ninguém, era a rede social da minha amiga. E a gente recebia muita crítica gratuita. Ah, que mulher, cheguei a receber, mulher nojenta, tá manipulando com a mão o bolo. Bem, eu vou manipular com o quê, meu bem? Vem cá, meu bem, me conta como é que eu vou manipular o bolo. Não sabe que a mão da confeiteira é a mão mais higienizada que precisa ser todo o tempo. Ah, mas devia estar com uma luva. E o risco de uma queimadura? Então, eu recebi muito. Uma vez eu inventei de entrar numa live com um colega nosso, nesse mesmo perfil, para fazer um Red Velvet. Jailson Nascimento, ele é um grande amigo de bezerros. Que é uma adaptação da receita, não é? Do jeitinho que o brasileiro gosta de comer com brigadeiro, adaptado também. Então, a pessoa chegou e disse assim, essa aí, para saber o que é um Red Velvet, precisaria sair do país. Outro, entrava um perfil fake, entrou um perfil bem fake. Preconceituoso também. Entrou um perfil fake na época, disse assim, comi um bolo dessa aí, passei mal. Aí você ia olhar, era perfil fake. Era um cachorro na foto, não tinha nenhuma identificação. Então, na hora que seu trabalho vai tomando uma proporção, às vezes, quem você acha que iria admirar... vai se esconder de alguma forma para lhe atingir. E eu comecei a olhar que quando você começa a despertar haters, né? Quando você começa a polemizar em alguma coisa, é porque alguém está se doendo, você está fazendo alguma coisa direito. Se você está abençoando tanta gente depois vem com feedback positivo. Poxa, fiz a receita, deu certo, foi boa aquela dica que você deu. Então, eu comecei a não me deixar abalar. Porém, meu Instagram ainda era muito tímido. Eu celebrei muito, eu lembro quando a gente bateu os 10 mil seguidores, que ganhou o arrasto pra cima. Eita, eu fiquei tão feliz, arraste pra cima. Mais informações sobre a nossa aula, arraste pra cima, não foi, Bruno? Legal. O arraste pra cima celebrado. Contava, quando vai chegar nos 10 mil pra ter o arrasto pra cima. Mas quando a gente já estava fazendo um trabalho, já viajava, já começou, olha, meus primeiros parceiros eu fechei, eu não tinha 1.000 seguidores, eu não tinha, né? Então foi esse trabalho de formiguinha. E comecei a fazer live, comecei a fazer vídeo e tomando essa proporção. Aí o que é que aconteceu? A gente começou a mostrar a realidade e a dinâmica da gente em sala de aula. Eu estava com um pouco menos que 30 mil seguidores, não foi, Bruno? 30 mil seguidores. E eu fiz um vídeo que eu falava sobre a rotina da nossa sala de aula e que todas as vezes que eu fazia aquele processo eu me apaixonava. E era um áudio real. Esse vídeo viralizou, a gente teve, acho que mais de 3 milhões de visualizações. E foi chocante, porque eu sonhava todos os dias que iam hackear a minha conta. Então foi um vídeo, assim, o primeiro que viralizou. Olha, quando eu bati 100 mil visualizações nesse vídeo, nossa, eu chorava copiosamente, porque eu não sabia o que era 100 mil visualizações. Você tem noção que são 100 mil visualizações? Meu pai adora números. Comparar a cidade. Nossa, parece que cidade é agora. Eu sempre fazia. Então, quando a gente bateu 100 mil, quando a gente... Oxi, o Instagram continua entregando. O que foi isso? Né? Teve uma pessoa, Kishi, que está no Japão. Não conheço pessoalmente, mas a gente fez amizade nas redes sociais. Ela fez: Amélia, teu perfil é sugerido para mim todo o tempo. Teus vídeos estão sendo entregues para mim todo o tempo. Lá no Japão. Lá no Japão. Então, teu conteúdo está muito interessante. Aí, o que é que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu fiz esse vídeo, eu fui fazendo outros. Só que esse vídeo tomou uma proporção que eu manipulava com a mão, era uma aula, realidade de aula, não é rotina de produção. Eu falo, a gente está numa aula, a gente está toda bonitinha, eu tenho uma oportunidade de sol, vou estar cheirosinha.
perfume não pode na cozinha, brinco não pode na cozinha, unha pintada. São tantos não pode, mas eu falo, eu estou para ensinar bolo de rolo. E boas práticas de manipulação de alimento, essas confeiteiras têm a vida inteira para aprender. E a gente conversa sobre isso também. Mas na sala de aula eu vou estar toda arrumadinha. Esse vídeo era justo da rotina. E nesse dia, acho que eu estava com o cabelo semi-preso. O que chegou gente me chamando de imunda, porque... Então, foi quando eu tive muito carinho, muito pernambucano fora, dizendo assim, esse bolo é apaixonante sempre. Mas eu comecei a ter os haters tanta lapada, que eu dizia assim, sangue de Jesus, se eu for me alimentar disso, E assim, hoje a gente já não coloca, tinha um videozinho que eram os alunos em close, assim, manipulando o bolo, enrolando as massas. E o que é que acontecia? Esse pessoal que me criticava, começou a criticar os stories dos meus alunos, quando eu colocava. Que unha tão feia, tá com anel, tá com isso, aquilo, outro. Poxa, vê o momento, a experiência da pessoa aprendendo a técnica, não é sobre a unha, é a técnica que ela tá aprendendo ali. Isso. Então, eu comecei a ver que se eu fosse me deixar levar por essas pessoas que estavam criticando o meu trabalho, eu ia entrar no buraquinho e ia sumir. Profunda, né? E iria sumir, porque eu falo, enquanto as nossas redes sociais são pequenas, normalmente quem está ali é quem te conhece de fato e de direito. Em algum momento te conheceu. Amigos, familiares, amigo do amigo. Exatamente. Quando cresce, você meio que perde o controle. Ele tem mais carinho, ele tem um respeito por você. Se ele vier trazer uma crítica, ele vai trazer com mais delicadeza. Quando o trabalho toma outra proporção, chega todo mundo e se torna terra sem lei. E essas redes sociais hoje são extremamente importantes. Eu já fui muito para a venda do nosso trabalho. Para você vender seu trabalho. Que antes você abriu empresa, você criava, você ficava lá esperando o cliente vir. A gente tem que chegar até o cliente. Agora, mas não, você tem que ir atrás do cliente. Eu falo, como é que você... maneira hoje, digamos assim, a gente pode dizer até que a gente é refém dessas redes sociais. Porque você tem um bug no Instagram, todo mundo surta. Você tem que mostrar o seu produto, você tem que mostrar o seu serviço nas redes sociais. Aí o que é que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu entreguei era uma realidade de sala de aula, aí a equipe que trabalha comigo, a turma do Jogo Criativo, disse assim, Ana, é o momento de você se apresentar. Fala para esse pessoal novo que está chegando, sem conhecer, sem ter entendimento, quem é a confeiteira Ana. Aí foi o segundo vídeo da gente que viralizou, era eu falando quem eu era. Então foi tudo sempre muito natural. E eu entendi que naqueles 10... O que prende um vídeo são os 3 primeiros segundos. É o momento de impacto. Então, se você pode abençoar e prender a atenção de alguém, então eu entendi o quê? Nesse minutinho que você tem, abençoar alguém com algo. Então, a gente começou a entregar dicas. Tem muita gente hoje, qual é o depoimento que a gente mais recebe hoje nas redes sociais? Eu aprendi a fazer bolo só com as dicas que você dá. Então, isso é um diferencial. Não me importa se aquela pessoa vai ser meu aluno de sala de aula, se vai contribuir financeiramente para o meu trabalho ou não. É importante para mim saber que eu estou fazendo a diferença. Aí sempre falam assim, poxa, como ela é generosa, ela podia ter guardado isso para si. Mas eu falo, eu não sou cofre, gente. Não sou cofre. Se chega até a minha bênção, tem que fluir. Eu acho que tem outras que já pensam, poxa, se as dicas que ela dá, né, em alguns segundos já tem esse valor, imagina o custo que ela tem. Mas a gente tem muito isso. Gente que começa trabalhando com conteúdo que tem gratuito e depois se organiza para vir para a vivência de uma sala de aula ou até para o curso online. O nosso curso online hoje ele tem mais de 90 aulas só de bolo de rolo. O que você sonhar, as sobremesas que você sonhar, que eu já fiz, que eu entreguei aos clientes, elas estão lá para os meus alunos. Cobrindo o bolo de rolo com pasta americana, com ganache, fazendo modelagem, mostrando. Tem tempo real, eu dividi em lives. E tem alguns produtos que a gente tem que fazer em tempo real para o aluno acreditar. Eu falo, tem trabalho árduo da edição, valorizo demais. Mas tem produto que, se você não fizer em tempo real, ele não vai acreditar. Como é que eu vou produzir isso em casa? Então, esse entendimento veio e eu fazia o quê? Eu dividia, por exemplo, produzindo bolo, montando o bolo. Tem aulas da gente que a gente demorou 3, 4 dias produzindo em tempo real com os alunos. Hoje está tudo lá, gravadinho para o aluno chegar e assistir. Então,
essa vivência, não é? E produzir um produto de excelência para seu aluno, eu não tinha para quem vender. Tem muita gente que diz assim, eu vou gravar porque eu tenho para quem vender. Não, eu vou gravar porque o meu aluno merece esse conteúdo. E a gente sempre foi de entregar mais do que o combinado. Nosso primeiro curso eram 3 meses de acesso. Foi uma loucura, não foi, Bruno? Foi todinho dentro do Instagram. Foi minha primeira venda do nosso curso online. Hoje a gente está em uma plataforma de curso, mas no primeiro momento... a gente fez ele dentro do Instagram, a gente criou um perfil só para o curso dentro do Instagram. Quantos alunos, Bruno? Eu acho que 190. Venda manual. Quando eu abri o grupo do WhatsApp, eu surtei 600 mensagens assim de uma hora para outra. Eu ficava rouca. Eu tinha que silenciar o grupo, gravar um áudio. Para conseguir responder. Para conseguir responder, porque eram as mesmas perguntas recorrentes. Meu Deus. Foi assustador, assim, mas tudo foi lição, não é? Hoje a gente tem o curso, tem a produção, que a gente trabalha apenas por encomenda, né? A gente está tentando modificar, né, Ana? Tem muita gente que chega aqui em Caruaru e diz, conhece seu perfil das redes sociais e queria comer teu bolo. Mas a gente não tem. Eu não tenho uma pronta entrega. Porque assim, o foco da gente são os bolos decorados. Então a gente está tentando modificar. Adaptar a nossa produção hoje para conseguir ter uma pronta entrega, ter um produto disponível para esse público. Que é a nossa dificuldade que a gente está encontrando nesse momento. Conseguir uma mão de obra, confiar em alguém que possa gerenciar a minha cozinha, né? Porque a gente se ausenta muito. Que era o que eu ia perguntar, justamente esse ponto. Era uma das perguntas, como é? Porque o que é que acontece? A gente viaja, a cozinha para. E não pode mais acontecer isso. Porém, eu preciso ter a confiança. Eu consigo ter prestadores de serviço para trabalhar comigo? Consigo. Mas eu ainda não consegui a mão de obra para estar lá gerenciando e administrando minha cozinha na minha ausência. Porque eu sou exigente. Eu quero produto de excelência e eu quero viajar com a tranquilidade que o meu cliente que ficou em Caruaru vai receber o mesmo produto que eu entregaria. Que eu lutei por cada feedback. Eu digo, me dói. Se eu sonhar que eu entreguei um produto que frustrou, que não atendeu às expectativas, então se eu confiar alguém, tem que ser com muita responsabilidade. Não é à toa. Eu falo sempre, eu prefiro não atender do que frustrar. Se eu não atender, esse cliente vai em uma outra oportunidade lembrar, né, e me procurar. Mas se eu frustrar, provavelmente não. É verdade. Embora que a gente tem todos os processos de produção, tudo anotadinho, a gente passa direitinho. A gente ainda não encontrou aquela pessoa que a gente considera ideal. Porque eu preciso... Isso é a nossa grande dificuldade hoje. Eu tenho mão de obra quando eu estou. Porém, eu sair e deixar assim tudo programadozinho para a minha cozinha funcionar na minha ausência, eu ainda não consegui. Para uma pessoa gerir a minha cozinha na minha ausência. É um nível, como você criou muitas coisas também, é um nível de complexidade considerável, né, para fazer todas aquelas receitas, todo aquele material. Não é o bolo de rolo tradicional apenas, né, para entrega. Não. E sempre eu falo, os meus clientes, eles raramente vêm atrás do bolinho enrolado. Mesmo que seja o bolo de rolo enrolado, ele sempre vai querer um acréscimo, não é, Bruno? Ele sempre vem com um desafio. Então, eu preciso ter essa mesma tranquilidade, né? Mas eu tenho orado para isso, sei que Deus há de mandar, né, Bruno? Tenho orado, Deus há de levantar. E estamos aí com seleção aberta, né? Seleção aberta. No caso, para chegar currículos. Podem enviar currículos. Muito bem, então já deixem o e-mail aí como forma, né, do pessoal encontrar vocês. E outra coisa que eu falo, não precisa saber fazer bolo, não. A tia ensina. Precisa não. Se não souber, melhor ainda. Melhor ainda, porque vem sem vícios. Não vem com vícios, vem exatamente. sem vícios. Precisa ser determinado. Precisa ser determinado e gostar de artesanato. O mais acontece. E colocar amor, né? Que você colocar amor. Oxe, eu falo sempre, o cliente me comprou o bolo, é do cliente. Não, o bolo é meu. O bolo é meu, eu me envolvo com cada projeto. Eu falo, seja bolinho, seja bolão, faça com coração. Então, é esse empenho, é essa dedicação que eu tenho, né? Porque eu acho muito chato. Por exemplo, eu vejo muita gente que cresce e fica na expectativa de atender muita gente e perde a qualidade nesse processo. E é ruim demais, minha gente. Não é? Imagina você ter um feedback. Ana, você viajou, a festa, o teu bolo não estava a mesma coisa, não. Misericórdia. Não.
tô preparada para isso, não. Aí confeitaria assim, o bolo, né? Os docinhos, sempre são as coisas mais esperadas da festa no final das contas. Eu falo sempre, casamento, né? É. O bichinho do noivo tá lá, pode desmaiar. Se desmaiarem, vão atrás de socorrer o noivo. Mas todo mundo tá lá para ver a noiva. Depois que vê a noiva, vai olhar o quê? O bolo. Vai olhar o bolo. O bolo. Então, eu me sinto muito especial. Eu falo, eu nunca fui convidada para participar de um velório nem de um divórcio, né? Eu sempre estou no melhor da festa e ainda sou remunerada para estar lá. Então, me sinto, tem como não ser especial? Eu disse, minha gente, vocês estão reclamando de fazer bolo, por quê? A gente está sendo remunerado para estar na festa. Então, é olhar sempre com bons olhos. Ah, mas tem bolo demais. Rapaz, tu não pedisse para isso, não trabalhou para isso. Agora, dê seus pulos, se adapte. Renuncie a alguma coisa, se organize. Não é? E a vida da gente é feita de escolhas, né? Escolhas, renúncias. Então, se organize direitinho. Não trabalho para isso. Né? Eu digo, na minha produção, até Bruno faz bolo. Tá vendo? Até Bruno faz bolo. E eu ainda costumo falar em sala de aula, é tão fácil que até Bruno faz. Aí ele fica bravo. Mas como é que pode? Tá vendo? Até Bruno faz. Até Bruno faz. E quando a gente começou nessa dinâmica, eu brincava com ele, falava assim, amor, o pessoal vem de fora, paga para se capacitar comigo 8 horas, você convive aqui dentro do ateliê, então é uma frustração para mim você não saber meus processos. Então eu preciso ter a tranquilidade que meu braço direito aqui dentro vai entender a responsabilidade de fazer. Então, eu fui tão exigente que eu brinco que se ele for fazer um bolinho enroladinho, eu já peguei tanto na orelha desse menino que o bolinho dele enrolado fica mais bonito do que o meu. Então, é sempre isso é a motivação assim. para eu continuar fazendo, sabe? Fica melhor do que o dela. Ainda tem aquelas técnicas, né? A persuasão discreta. A persuasão. A mulher inteligente nunca vai sempre elogiar. E aos morde e sopra. Um eterno, né? Um eterno morde e assopra. Mas é isso. Nossa conversa, né? Poderia durar várias e várias horas. Nós agradecemos a participação de vocês, né? Eu que gostaria agradeço. de pedir para vocês dizerem em suas redes sociais, dizer onde o pessoal pode encontrar vocês. Tem a questão do e-mail, né? Dos currículos. Eu não sei se vocês têm algum específico. Se quiser deixar também, então fiquem à vontade. O curso também, né? O curso. Onde encontrar. Todas as informações de aula, né, elas estão sempre lá nas redes sociais, no Instagram, Ana Amélia Cakes. É bem fácil, um A só, né? Facinho. Se quiser aprender bolo de rolo, cola na gente. Ou então os bolos tradicionais pernambucanos. Eu também volto e meia estou lá ensinando o querido bolo de manhã, que é um dos prediletos de Bruno, o bolo de noiva. Bolo de noiva. Né? Que também é patrimônio do nosso estado. Então eu falo sempre que eu quero carregar o nosso estado com muito orgulho onde eu for. Então, são esses os nossos carros-chefes que vocês vão encontrar nas nossas redes sociais. Tá lá, Ana Amélia Cakes, né? Lá na bio do... tem todas as informações. Do Tem a nossa Instagram, loja online. Né, tem os links específicos lá para encomenda de bolos, informações de pulso, tem assessoria para pessoa jurídica. Tudo no Instagram. Exatamente, então tudo no Instagram. Tem um link da bio lá. O link da bio, quando clicar lá, ele vai abrir uma página lá, um site, então tem todas as informações direitinho. A gente. Então é isso. Siga-nos no Instagram também, @Bruno Felipe Alcântara. @Verônica Liliane Marques. E não deixa de curtir se você gostou desse conteúdo, compartilhar com seus amigos e familiares. E é isso. Simbora fazer muito bolo de rolo. Valeu. Até a próxima.